Paula Neder, que honra de te receber aqui nesse programa. Você que, eu posso falar, foi uma das minhas melhores professoras da faculdade. Eu tenho muito orgulho, me sinto muito honrado de poder aprender tudo que eu sei hoje em relação à arquitetura e decoração com essa gênia aqui que está no programa. Obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Obrigada, Pedro. Um prazer estar com vocês. A gente sempre se entendeu, né? E foi um prazer ser sua professora, uma alegria isso, sabia? Da vida, assim, de você encontrar seus alunos, cada um trilhando o seu caminho, todos brilhando, muitos brilhando, muito legal. Que legal, obrigado de verdade. Bom, obviamente, todo mundo que está assistindo a gente já conhece seu trabalho. A gente está falando de uma das arquitetas mais renomadas do Rio de Janeiro, que está Brasil, né? Vamos lá, mas hoje o assunto aqui, a gente não vai falar dos projetos maravilhosos da Paula, e sim vai falar da outra vertente que a Paula vem trilhando um caminho super legal, que é sobre gestão de projetos. Então, olha, fica com a gente que vai ser bem interessante. Paula, para começar esse nosso bate-papo, a primeira pergunta é a seguinte: me formei e quero empreender. O que você diria para esse profissional que gostaria de montar um escritório de arquitetura? Então, tem que se profissionalizar, né, Pedro? É uma coisa que a gente sempre fala. Então, assim, isso é um assunto de início de todos os cursos de gestão que eu já abri. A gente aprende na faculdade de arquitetura e na faculdade de design a projetar, a se apaixonar pela criação, a fazer muitas pesquisas, aprende história, aprende técnica, aprende uma opção de coisas. E nós somos muito incentivados a ter os próprios escritórios ou fazer parte de um escritório que tem pessoas como nós, designers e arquitetos. E a gente não aprende nada de gestão. Só que aí você chega no mundo e encara esse problema. Ah, legal, quero ter meu escritório. Nosso trabalho é um trabalho autoral, não é? A gente tem assinatura e direitos autorais mesmo no trabalho. Então, você encara isso, tudo aquilo que você aprendeu, só que você, na verdade, a gente não aprende nada sobre finanças, sobre impostos, sobre a legislação, não a legislação sobre a de arquitetura, mas a legislação de uma empresa. Como abrir uma empresa, a gente não aprende nada disso. Fora gerenciamento de projetos, branding, marketing, coisas que a gente precisa como numa empresa. Pode ser um empreendedor desse tamanho, pode ser o seu escritório, eu sozinho. Mas você tem que fazer um plano de qual caminho que esse escritório vai seguir, né? Então, a primeira coisa é profissionalizar, se aproximar desse mundo. Aí tem vários cursos pequenos, a gente está sempre fazendo cursos pequenos, até às vezes patrocinado por empresas ou associações. A gente faz curso pela ABD, faz curso pela SBEA, faz curso na PUC, faz curso na FGV. A gente está sempre fazendo esse curso porque é um interesse muito grande que o mercado seja mais profissional. Exatamente, e sempre cada vez mais, nunca parar, né? Essa que é a grande verdade. O profissional que estagnia, que fica lá parado, estático, eu acho que ele não consegue avançar com a demanda do mercado mesmo, né? Agora, Paula, me fala uma coisa. Existe um manual, assim, que dê para seguir página a página de como montar um escritório de arquitetura? Eu acho que não existe manual, não. Bom, primeira coisa, vamos lá. A primeira coisa que precisa no meu entender, chamar um contador. Um contador já vai fazer registro da marca, vai abrir a empresa, um contador já vai ajudar bastante. Mas realmente a gente tem que aprender sobre finanças, não tem como fazer gestão do escritório sem entender quanto custa o seu projeto, qual é o seu custo fixo, como que você faz conciliação bancária, porque tudo tem que ser explicado. Numa empresa, tudo tem que ser explicado. Tudo que entrou, tudo que saiu, tem que ter uma entrada correspondente. Então, esse tipo de coisa que é exatamente finanças para escritório de arquitetura, tem que buscar uma forma. Mas é isso, não existem vários cursos que vão ajudar. Tem que achar um. Às vezes pode ter até uma pessoa na família que tem essa capacitação para ajudar, mas sem saber um pouco de finanças, sem saber um pouco de gerenciamento de projetos, marketing, branding,
negociação, tem tantas coisas. Gestão de pessoas, eu acho que tem que fazer esse estudo paralelo. E não é assim, dizer, tá, então eu acabei minha faculdade, vou ter que fazer uma outra para me salvar. Não é isso. Mas é o tempo todo tá melhorando nesse assunto. Porque quando a gente faz a gestão boa, a gente consegue ter mais tempo para criar melhor, a gente é mais eficiente, a gente alcança melhor o público que se conecta com a gente. Então, é paz de espírito, sabe? Não, entendi. Então, me fala os 3 maiores erros que você vê que o profissional recém-formado comete, assim, os 3 maiores erros mais comuns que você vê que é pertinente daquele cara que sai da faculdade e ele comete sempre, que você sempre enxerga aí nessas suas aulas, né, na pós-graduação de gestão. E eu também quero saber os 3 acertos. Eu acho que um dos grandes erros é as finanças serem emboladas, finanças pessoais. Então, fica tudo misturado, a pessoa nem sabe quanto está ganhando exatamente por projeto, quanto gasta na vida profissional dela, vai entrando dinheiro, vai gastando com o que vier, o que precisar pagar da empresa, o que precisar pagar dele, e isso faz uma confusão danada e você não vê progresso. Uhum. Um outro erro é não ter objetivo claro. Então, eu acho assim, que a gente, para conseguir chegar em algum lugar, tem que ter um objetivo. Só você traçando um objetivo bem claro, o que eu quero? Pode ser curto, eu quero, olha, até o fim do ano, eu queria conseguir fazer um projeto de um apartamento. Estou dando um exemplo. Uhum. Então, a gente tem prazo, a gente tem um objetivo bem definido, a gente tem o que é, a gente tem um prazo, e é viável. Eu falei esse, mas podia ser um que fosse tem que ser viável. Não adianta você falar assim, até o ano que vem eu quero ter 10 clientes, até o final do ano eu quero ter 10 clientes. Porque aí você não consegue e se frustra. O bacana é você ir criando objetivos e ir alcançando. E os objetivos vão mudando de lugar. E só com o objetivo você consegue traçar uma estratégia para chegar nele. Então, se o objetivo que eu tracei foi um apartamento, aí o que eu preciso? Focar em projetos residenciais. Meu público-alvo é um público de família, porque eu falei um apartamento, ou jovens, aí vai depender, mas a gente está falando de moradia. Então, o primeiro erro que eu falei foi misturar finanças, o segundo, não ter objetivo. E o terceiro é não traçar o que você quer para sua empresa, sabe? Não olhar para a sua própria empresa como ela sendo um negócio. Então, começa assim, a pessoa vai começar o trabalho e acha o seguinte, vou fazer projetos de graça. Assim, por isso que eu falo de objetivo e estratégia. Você pode decidir fazer um projeto de graça. Você pode decidir assim, vou fazer o projeto para o meu amigão, porque ele vai topar. E você já contrata com ele, mesmo que seja assim, numa folha de papel. Eu vou fazer o projeto da sua casa mais. Eu vou fotografar, eu vou fazer vídeo lá, eu vou postar em tudo que é lugar, você vai dar entrevista, você... Então, é o seguinte, não foi bem de graça. Tinha uma troca, sempre... que era o seu interesse. Sempre tem uma troca de favores, exatamente. Então você tem que pensar para onde vai, porque senão fica tudo sem rumo, né? Criar conexão com o mercado. Agora, acerto. Acho que hoje a galera que está entrando no mercado tem uma dinâmica, né? Tem ferramentas, eu vejo ferramentas que há muito tempo atrás a gente não tinha. A gente tinha para fazer marketing e divulgação, a gente tinha as revistas, que era uma coisa assim, um tanto quanto inacessível, era sempre objetivo, sempre sonho, mas ela estava sempre andando um pouquinho para frente. Mas hoje as mídias, eu acho que vejo muito acertos de pessoas conseguindo falar para o seu público-alvo, fazendo projetos autorais. Não tem nada a ver você ser um profissional da nossa área e ficar fazendo projetos que parecem de qualquer pessoa. Tem a pergunta de ouro para os escritórios, que é por que uma pessoa vai contratar o seu escritório e não o do seu concorrente? A maioria dos escritórios não é capaz de responder por isso. Então, quando eu vejo hoje... Então, o que eu quero dizer? Você está fazendo coach de retalho de um monte de referências que você viu por aí.
esse vai ser o seu projeto autoral? Esse vai ser o seu diferencial no mercado? Eu faço a colcha de retalhos bem feito. Então, eu acho um perigo. Hoje em dia, as referências é um prazer, é uma ferramenta, mas a gente tem muita à disposição, tem à mão projetos do mundo inteiro, de todos os tipos, de todas as categorias, de todos os gostos. Sim. Os clientes também. Então, é comum chegarem uma opção de referências ou profissionais caírem na armadilha das referências, que elas não vão só nutrir. Referência serve para nutrir. Você estuda um projeto desde a faculdade. A gente estudava os projetos dos grandes arquitetos e aquilo ali nutria de conceito, de visão sobre detalhes e tudo mais. E depois você vai lá e vai fazer seu projeto. Ou seja, as referências servem para alimentar o seu HD. Aí você larga as referências para lá e vai criar o seu projeto. Então eu vejo hoje escritórios novos que têm uma pegada autoral. E isso eu acho que é um grande acerto. O mundo precisa disso, sabe? Gente que tem a personalidade, que conversa com gente igual a ele. Então é mostrar mesmo a personalidade, mostrar quais são os seus valores, o que é importante para você, que daí você vai se encaixar com as pessoas que pensam da mesma coisa, da mesma forma. Então, possivelmente, você começa a criar uma comunidade de pessoas que têm os mesmos valores que você, e elas vão trazer os amigos delas e elas vão divulgar. Então, essa comunidade que eu acho bonita e vejo acontecer. E eu própria procuro ter a minha, que eu acho que cada um tem a sua cara e ela é ampla. Nem uma pedra que a gente joga no lago, né, que ela vai reverberando. Sim. Isso é quando você está falando da verdade do que você é, o que você acredita, em todos os aspectos, não é só em termos de projeto. Você acredita na vida. Se você é sustentável todo dia, você vai fazer o projeto sustentável, é coerência, né? Isso tudo agrega muito e eu acho que os jovens são bem mais engajados nisso do que a gente já foi no passado. Há uma preocupação mais de comunidade. Perfeito. E automaticamente flui mais o trabalho, né? Quando você segue a sua linha de pensamento e não copiando, né? Que muita gente copia, né? Inevitável. Eu vi uma frase que eu achei muito legal, que você nunca se comparar com o outro, porque sempre você vai comparar o que é fraco em você. Então você olha para o outro escritório e fala assim, nossa, eles são demais, porque eles são muito craques em tecnologia. Você está comparando, você olhou para o que você não é tão forte. Ou seja, cada um tem suas fraquezas e forças, você tem que olhar para as suas fraquezas e forças, melhorar as fraquezas, valorizar as forças, vamos lá. E Paula, me fala uma coisa, em qual momento o profissional de arquitetura, né, o arquiteto, ele tem que parar de ser arquiteto para virar um gestor? Ou isso não pode acontecer? Acho que não. Acho que não pode acontecer, a não ser que você desista de ser arquiteto e passe a ser um gestor. Mas eu acho que a maioria dos escritórios com portes médios, escritórios pequenos, o arquiteto, o líder ou o grupo de arquitetos vai ter que dividir essas funções de gestão. Então, você pode também delegar. Você pode ter no seu escritório uma pessoa que cuide da parte administrativa e financeira. Você só não pode abandonar. Você pode delegar a tarefa diária, mas você tem que saber, você tem que dirigir e você tem que supervisionar, porque é o seu negócio. Então, aquela história de eu sou arquiteto, eu sou financeiro, eu sou a comunicação, eu sou o marketing, errado, né? Você pode criar um grupo de arquitetos, você pode criar parceiros, pode fazer trocas. Vamos dizer que você começou o seu escritório e você ainda não tem verba nenhuma, ainda não tem nenhum projeto. Aí como assim, Paulo, você está falando que eu vou chamar o contador, vou chamar um profissional, vou ter um funcionário administrativo e financeiro, eu vou chamar uma pessoa de marketing? Não. Você vai aprender e vai começar fazendo. E daí, conforme aquilo tudo que você programou rolar, que vai rolar, e aí você pode começar a ter braços, criar parceiros. Tem um grupo de arquitetos
Vê se não é comum isso, se juntarem sócios ou se juntarem arquitetos num collab, que um é muito bom em imagem, o outro é muito bom de relacionamento, o outro é ótimo de pesquisa, e isso é tão rico, né? Então, eu acho que essa é para a gente não precisar ser um polvo, a gente... É verdade, eu acho que cada vez mais os coletivos estão crescendo, né? Claro, coletivos de arquitetos, não só pessoas se juntando, mas empresas se juntando também, né? Hoje em dia a gente tem esses coworking só para arquitetura ou só para design. Eu acho que isso acaba ajudando, né, os profissionais que lá estão ou que estão juntos. Isso é bem interessante que você falou, Paula. Paula, pergunta de ouro que eu acho que 10 em cada 10 arquitetos querem saber dessa resposta. Qual é a melhor forma de eu precificar o meu trabalho? É por hora? É por metro quadrado? É pela cara do cliente? É pelo sapato do cliente? É por etapas? Como que a gente deve precificar esse trabalho? Bem difícil mesmo, né, Pedro? Agora, eu diria o seguinte. Primeiro, existem as tabelas das associações. Né? O IAB tem, o ASDEA tem, o ABD tem. E essas tabelas, quem entrar lá para ver, elas são complexas. Não é assim, apartamento residencial, tantos metros quadrados custa tanto. Não, ela vai ver qual é o aprofundamento da obra, qual é o tamanho da obra, porque muda o valor do metro quadrado conforme o tamanho, a complexidade, o lugar, os desafios. É até difícil, né, você montar uma proposta usando essas tabelas, porque às vezes eu acho que você tem que ter feito um curso, mas é fácil entender, olhando para isso, que não é simples, né? Então, a gente tem uma tabela interna que a gente foi criando, que é uma tabela que considera metro quadrado, mas não é um metro quadrado vazio. Qualquer apartamento vai custar o mesmo valor de metro quadrado. Não, a complexidade do projeto, a distância, as dificuldades que a gente possa compreender que vai ter em termos de legislação, dificuldade no condomínio, porque no fundo, no final de tudo, o que a gente vende, assim, pelo nosso lado, o que a gente vende são horas. Tudo vem junto com essa hora. Quando a gente entrega uma horinha para o cliente, a gente está entregando o nosso talento, tudo que a gente estudou, tudo que a gente pesquisou. Mas, no final do dia, como a gente é prestador de serviço, a gente vende horas. E aí a gente precisa saber quantas horas a gente gasta para fazer nossos projetos. Isso é a chave da precificação correta. Então, é o seguinte, normalmente vai acontecer o contrário, né? Você começa a trabalhar, você vai usar preço de mercado, e como é que usa preço de mercado? Pergunta para os amigos. Melhores pessoas para saber, realmente, tá certo. As pessoas me ligam muito para dizer, eu estou com esse projeto desse tipo, explica tudo. Quanto você cobraria? E eu, Pedro, com toda franqueza, reflito sobre quanto eu cobraria. E eu sinto isso dos meus colegas também. Por quê? Porque, na verdade, não tem nenhum amigo melhor de profissão do que nossos colegas. A gente é que está todo dia vivendo esse mercado, compreendendo os desafios, as dificuldades. O que a gente mais precisa é ser ultra unido. Então, não sabe de jeito nenhum precificar? Pergunta para o amigo. Agora, criar a sua tabela compreendendo quanto tempo você gasta para fazer cada projeto, isso é muito enriquecedor, porque você vai ter preço, quanto custa, qual é o preço do seu escritório, considerando quanto você quer ganhar, quanto todo mundo ganha, quanto você gasta. Aí você vai ver qual é a hora do escritório e que lucro você pode ter. Também, como a gente trabalha muito com eu não gosto de usar essa palavra, mas criatividade, entre aspas, né? Com o lado criativo, tem também o lado que precificar uma criação, esse lado criativo é muito difícil, né? Então ela tem esse fator que atrapalha mais a nossa vida ainda. É verdade, é muito difícil mesmo. E a criação, todo mundo sabe, a gente
a gente treina. Mas a criação pode demorar, né, um pouco mais. Você também tem o interlocutor, que é o cliente. Aí você criou uma coisa que você compreendeu que era o que ele queria. E quando você tem a primeira reunião, às vezes vai tudo por água abaixo. Então, quando você olha para a gestão, tem processo para tentar errar menos. Fazer um briefing bem feito, de forma que o cliente participe desse briefing. Muito importante isso. Ele vai montando com você. E aí é muito difícil depois ele dizer, não era nada disso. Pode dizer, né? Tem clientes que mudam de opinião, mas a chance de não errar é muito maior. Né? Paula, qual é a melhor forma para eu divulgar o meu trabalho? O boca a boca realmente é a melhor opção? Participar de mostras de arquitetura, comercial e revista, enfim, existe uma fórmula ideal para essa divulgação, para essa captação de novos clientes? Ou você acha que é uma coisa orgânica para esse nicho? Olha, Pedro, eu acho que é um pouco de tudo, né? A coisa mais legal do mundo é ter clientes satisfeitos te indicando. Acho que isso aí é a indicação, é uma coisa que tem muito valor. E para isso a gente precisa ter cliente. Então a gente estava falando inicialmente do recém-formado, né? Do quem quer começar uma empresa. Então, nesse caso, aquele projeto lá do amigo, que ele fez uma negociação que ia ter todas as formas de divulgar, vai ajudar bastante. Agora, eu acho que hoje em dia, ter conexão com quem você quer atingir, mostrar projetos seus. Aí uma aluna falou para mim, mas eu não tenho projeto para mostrar. Ok, cria uma parceria com uma loja, monta uma vitrine, propõe a vitrine, junta outras lojas parceiras e no final aquilo ali você vai fotografar e todo mundo que participou vai repostar o seu trabalho. Então eu acho que a gente tem várias formas de divulgar hoje. E eu, particularmente, acredito que as mostras são muito valiosas, porque você cria ambiente no seu mercado. O mercado é que nem assim uma floresta, né? Que tem de tudo. Tudo que é tipo de planta, tudo que é tipo de bicho. Você precisa conhecer os fornecedores, você precisa conhecer os colegas, você precisa conhecer os concorrentes, você precisa conhecer quem divulga. E numa amostra você tem a chance de conhecer todo esse tipo de... todo o mercado. Vai interagir com colegas e se apresentar com, eu acho assim, com uma dose especial de liberdade, que você está fazendo o que você quer, para o público que você quer atingir. Então, eu falei, as mídias, ter clientes satisfeitos te indicando, e eu acho que mostras, você pode até inventar a sua mostra, mas acho que vale a pena. Perfeito. Bom, a gente está vivendo num momento, né, que é difícil não comentar, que é em relação à pandemia e tal, e isso atingiu bem ou mal, né, o nosso setor, a arquitetura. Como é que você acha, agora como profissional mesmo que executa projetos, como é que você acha que o mercado ele entendeu esse momento de pandemia em relação à arquitetura? Você acha que houve um cuidado a mais com a casa, as pessoas gastaram mais dinheiro, não gastaram dinheiro? Faz um apanhado geral pra gente, Paula, da sua visão desse momento. Na verdade, a pandemia foi uma confusão para todo mundo, né? Então, começou tudo com um choque e logo, muito rápido, lembra? Quando começou a paralisação, sei lá, isolamento, lockdown, não sei como é que a gente chamava naquele momento, a gente achava que ia ser uma semana. Depois a gente achava que ia ser 15 dias. Quando falaram que ia só no mês seguinte, a gente ficou achando aquilo, meu Deus, como é que vai ser? Conclusão, realmente as demandas em casa mudaram. Não só as demandas dentro da casa que a gente vive, então todo mundo precisou ter home office. As pessoas da casa começaram, filhos fazendo homeschooling, os pais fazendo home office, todo mundo querendo fazer suas atividades. Então o filho quer jogar videogame, o pai quer fazer yoga, a mãe quer fazer balé. E aí a gente viu o seguinte, a questão do conflito de privacidade. Né? Eu tenho clientes que me mandavam uma agenda de qual horário cada um podia usar a sala, o escritório.
Gente, é muito bom. Porque é uma loucura, né? Então, não só ajeitar os espaços da sala, eu tenho cliente que tirou tudo da sala de estar e fez uma academia completa, mas com pula-pula para as crianças, esteira para ela, porque a demanda foi muito grande. Mas não só isso. Eu acho que teve uma demanda também dos escritórios mudando, se reconfigurando, e também das pessoas viverem de outra forma. Por exemplo, saírem da cidade e irem morar no campo ou na praia, morar numa forma que tenha mais próximos à natureza, com mais liberdade. Então, teve bastante movimentação ligada à arquitetura e design, né? Não, os interiores e as arquiteturas, as pessoas querendo. Uma cliente minha queria comprar uma casa e ela não estava conseguindo uma casa disponível onde ela queria comprar. Que de repente foi uma demanda muito grande. Não, eu sou a prova viva de que isso realmente aconteceu, porque aconteceu comigo, né? Eu morava em São Paulo, capital, São Paulo, e no começo não, acho que um pouco da metade da pandemia pra cá, enfim, eu resolvi, casei, né? Aí eu falei, bom, onde eu vou morar? São Paulo? Não, eu vou morar no interior, e vim pro interior de São Paulo. Tanto que hoje eu moro no interior. E a qualidade de vida de se morar no interior é outra coisa, Paula. É tipo assim, é surreal. Então isso aconteceu comigo e eu assino embaixo tudo isso que você tá falando. E achar casa aqui no interior foi um sacrifício. Porque não tinha casa. Não tinha, de verdade. Eu entrei numa fila de espera. Olha só, eu imagino. E acho que isso foi muito legal, assim, na minha pandemia, ninguém pode achar que foi legal, né? Mas eu acho que alguns movimentos, no final das contas, alguns movimentos foram legais, porque era uma coisa que a gente já via, que parecia até filme. A gente via, né, aquelas pessoas mais modernas, mais à vanguarda, trabalhando home office, e eu achava aquilo tão encantador, o cara que morava no campo, ali, aquele lugar cheio de árvores, e ele estava ali fazendo jornalismo. A gente via isso em filme, né? Depois, ver que isso, sabe, chegou pra gente, que é muito viável e que ninguém precisa estar na rua andando de carro que nem um louco o dia inteiro, que a gente pode trabalhar morar perto do trabalho, a gente pode ir de bicicleta para o trabalho, a gente pode trabalhar de casa. Vejo muitos escritórios híbridos que as pessoas trabalham de casa, todo mundo tem mais a sua vida quando trabalha de casa e eventualmente se encontra. No nosso escritório a gente fez isso. Então, aí eu primeiro levei esse susto, depois eu achei que seria uma boa opção. E aí mudei para um escritório menor, que é um escritório que tem uma grande mesa de reunião, que nós podemos nos encontrar. A gente nem fez ainda uma reunião com todo mundo não, porque a gente está evitando aglomerar. Mas a gente pode se reunir, ou grupos se reúnem, tem estações de trabalho, mas o escritório é menor e as pessoas trabalham de casa e vão lá quando precisam ir. Bom, vamos agora para um quadro que eu amo muito e que a galera tem gostado demais, que é o quadro onde eu fico sabendo mais dos seus gostos pessoais, que é Eu Plagiei, de Marília Gabriela. Paula, um arquiteto ou uma arquiteta? E aí, é bem difícil. Eu posso falar um arquiteto, uma arquiteta? Bom, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, realmente, gosto muito do jeito que ele fez as coisas, como ele foi inspirador para tantas pessoas. E a Lina Bobardi. Amo, Lina. Uma obra de arquitetura? Catedral de Brasília. Uma artista plástica ou um artista plástico? Artista plástico? Coletivo Muda. Óbvio, né, Paula? Olha, eles são incríveis, Seu filho arrasa, cara, de verdade, parabéns. Uma planta? Uma planta? Samambaia. Um móvel de design? A cadeira Rio, do Oscar Niemeyer. Uhum. Um objeto de decoração? Vaso. E como você define o seu trabalho, Paula? Meu trabalho é bem afetuoso.
Ele mistura a minha personalidade com a do cliente e é bem afetuoso. Perfeito. Paula, muito obrigado pela sua entrevista. Eu amei muito. Obrigada. Prazer estar com você, Pedro. Poxa, muito bom. De verdade. Obrigada mesmo. Imagina, a gente agradece e fica muito honrado aqui com essa gigante da arquitetura. Bom, gente, então é isso. A gente fica por aqui. Se você gostou, curte o vídeo, manda para os amigos, se inscreve no canal, que isso é bem importante pra gente. E o Conexão Terças de hoje fica por aqui. E até o próximo Conexão Terças aqui pro Conexão Decor. Beijo!